Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense do Horário. Nós vamos conversar hoje, Arimatea, Gabriel Araújo, querido ouvinte, sobre insuficiência cardíaca congestiva. Nós temos acompanhado aí o drama, a luta do apresentador Fausto Silva, do famoso Faustão, que está à espera de um transplante cardíaco. E a causa da espera desse transplante cardíaco de Fausto Silva é uma insuficiência cardíaca congestiva, motivo pelo qual a gente resolveu trazer o tema aqui para a nossa coluna, para o consultório JM. Essa condição é uma condição crônica, tá? É uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E seus principais sintomas, Arimatea, são falta de ar, inchaço nas pernas e fadiga. Longe de ser uma doença rara, né? Longe de ser uma doença rara. A enfermidade se manifesta quando o coração não realiza a circulação sanguínea adequadamente para suprir as demandas do organismo. Dessa forma, pode ocorrer o acúmulo de líquido nas pernas, nos pulmões e nos demais tecidos do corpo. Os sintomas, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, são bastante típicos e são eles: um cansaço, uma falta de ar ao realizar esforços, como subir uma escada. No entanto, com a progressão da doença, esse cansaço pode surgir mesmo em atividades mínimas, como tomar um banho, pentear o cabelo ou mesmo se vestir, é o que a gente chama de dispneia aos mínimos esforços. Tá? Falta de ar, esse cansaço, essa dificuldade para respirar, ela também vai progredir e pode chegar a acontecer, inclusive, no período da noite, quando o paciente está deitado, numa condição chamada de dispneia paroxística noturna. Nesses casos, a pessoa acorda durante a madrugada com falta de ar, procurando um lugar arejado para recuperar o fôlego antes de voltar a dormir. O paciente, muitas vezes, ele precisa ficar sentado, dormir sentado, porque cada vez que ele se deita, essa falta de ar, ela se torna quase insuportável. Um abraço aqui para minha querida Hélida Estrela, que está na nossa audiência, junto com Samuel, com Ana Lúcia, com Suane Dantas, com Eliane Fernandes, com Aurélia Cristina, com Rebeca, uma turma muito boa já aqui na live do Instagram. Esses pacientes também desenvolvem intolerância ao exercício, eles ficam com fadiga e com dificuldade para realizar atividades físicas que antes eram facilmente executadas. Além disso, ocorre edema e ganho de peso. Por quê? Porque ocorre um acúmulo de líquido nos tecidos que pode levar ao inchaço, especialmente das pernas, tornozelos e pés. Esse edema, essa retenção de líquido, pode resultar no aumento de peso significativo. Alguns pacientes podem desenvolver um acúmulo de líquido, inclusive no fígado, no sistema digestório, no abdômen, e isso pode levar também à dor abdominal. Tosse noturna principalmente. A insuficiência cardíaca congestiva pode desencadear uma tosse persistente, especialmente durante a noite, quando o paciente está deitado. Isso ocorre devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. A perda de apetite também acontece porque a doença afeta o funcionamento adequado do sistema digestório, levando à perda de interesse pela alimentação. E um aumento da frequência urinária, principalmente à noite. Algumas pessoas com insuficiência cardíaca podem apresentar um aumento na produção de urina durante a noite, que pode afetar o sono e contribuir para essa sensação de incômodo. Agora, a gente precisa deixar bastante claro que esse cansaço, essa falta de ar, não é aquela falta de ar da falta de preparo físico, né? Uma coisa é você não ter o preparo físico adequado, subir uma escada, sentir uma falta de ar, Gabriel, ou fazer uma caminhada um pouco mais longa e dizer, rapaz, fiquei cansado. Não. Essa daqui é diferente, essa não depende de condicionamento físico, tá? Quando a gente cansa por falta de condição física, quando você treina, você melhora naturalmente. Aqui não, aqui você não vai suportar fazer a atividade física porque o seu coração não tem força suficiente para bombear o sangue que vai chegar, que os tecidos vão exigir, tá? E quais seriam as causas? As causas são diversas, mas dois fatores que merecem destaque são a doença isquêmica do coração, que resulta da presença de placas de aterosclerose nas artérias coronárias, o que pode levar a lesões no músculo cardíaco. Falando a linguagem popular, angina, infarto, tá? E a hipertensão arterial, que também desempenha um papel importante, dada a sua alta prevalência
na população mundial. Então, quando a pressão arterial ela não é controlada, Arimateia, o coração precisa fazer uma força adicional. E acontece o seguinte, que quando você força muito o motor, uma hora ele vai reclamar, ele vai falhar, vai faltar força nesse músculo. E aí se desenvolve a insuficiência cardíaca. Existem outras situações, como a insuficiência renal, o diabetes, o tabagismo, doenças neurológicas, arritmias, como a fibrilação atrial, e doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que já foi tema aqui da nossa coluna, que contribuem para agravar a condição e comprometer o prognóstico dos pacientes. Então, especialmente em pacientes com idades avançadas, a presença de outras doenças, de comorbidades, a dificuldade do manejo devido à fragilidade própria da idade e as limitações em diversos órgãos e sistemas afetam negativamente a expectativa de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca. Para que você tenha uma ideia da importância da doença coronariana e da hipertensão, mais de metade dos casos da doença da insuficiência cardíaca no Brasil é causado por essas duas condições, tá? De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E para tratar, como é que a gente faz? Bom, primeiro, mudança no estilo de vida. Quando o paciente está no início do quadro, reduzir a ingestão de sal e líquido, praticar atividade física moderada, sob supervisão e seguir um programa de reabilitação cardiovascular vai ajudar você a se manter naqueles graus mais leves da doença, evitar que a doença progrida. Existem também diversas classes de medicamentos que você pode usar, inclusive os que controlam a pressão arterial, porque, na hora que você controla a pressão, seu coração deixa de ter que fazer aquele esforço adicional e você consegue ali mais tempo, mais qualidade de vida. E, finalmente, quando, digamos assim, o grau da doença já está muito avançado, a doença é classificada em 4 graus, quando você chega no 4º grau, os medicamentos já não conseguem te ajudar, você precisa estar em ambiente, muitas vezes, hospitalar. E aí há necessidade, não tem outro jeito que não seja o transplante cardíaco. Então, uma opção para pacientes selecionados, uma opção para pacientes mais graves e uma opção naturalmente mais difícil, porque você depende do surgimento de um órgão, de um doador que seja compatível com você. E aí, a gente precisa alertar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, da importância de que todos nós sejamos doadores de órgãos, né? O Brasil tem, das coisas do SUS, o SUS que funciona, a questão de transplante funciona muito bem, muito bem. Vacina já funcionou muito bem nesse país, né? Hoje não funciona, não é porque o SUS não está aí, não. A vacina está disponível. As pessoas aqui, infelizmente, caíram no conto do WhatsApp e estão deixando de se vacinar. Mas transplante, minha gente, funciona muito bem. É muito sério o programa. O Brasil é destaque mundial nos programas de transplante de qualquer órgão, não é só do coração, não. E o que a gente precisa, o que acontece no transplante é falta de doador. Poucas pessoas no Brasil têm a consciência de serem doadores de órgãos. E aí, é muito importante, Arimateia, que a gente faça aqui esse alerta, esse apelo, para que as pessoas possam doar seus órgãos, porque muitas vidas podem ser salvas quando a gente tem esse ato de caridade, esse ato de cristandade, que é a doação de órgãos. E é a coisa mais simples do mundo a ser feita.